Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje é dia 3 de setembro de 2020. Essa é a segunda parte da análise que eu prometi para vocês no vídeo anterior. O primeiro vídeo foi basicamente uma chamada que eu fiz para que vocês pudessem compartilhar e ficarem atentos a esta segunda e possíveis outras partes, né? Terceira, quarta, quinta, não sei em quantas partes o que eu vou falar a respeito desse assunto, que será bem complexo, será bem interessante, e para que você entenda a respeito disso que eu vou abordar aqui nesses vídeos sobre esse tema, eu recomendo que você leia um livro que se chama A Força da Mentira, a grande farsa de os protocolos dos sábios de Sião, tá? O nome do livro e quem escreveu foi escrito pela Hadassah Ben Itto, uma ex-juíza israelense. Hadassah Ben Itto escreveu este importante e belo livro que se chama A Força da Mentira, a grande farsa de os protocolos de os sábios de Sião. Por que eu estou recomendando a todos vocês este livro? Porque é um livro muito bem escrito, muito bem documentado, né, com várias provas de como foi implementado o nazismo, aonde ele surgiu, né, e é importante todo mundo entender como que foi utilizado, de que maneira foi utilizada, aonde foi criada essas técnicas que foram utilizadas no nazismo, e as pessoas vão ficar impressionadas ao descobrirem, né, que todas as técnicas que foram introduzidas para a implementação do governo nazista na Alemanha, elas foram copiadas da antiga Rússia, ou seja, da União Soviética, que foram técnicas, né, que estão descritas nesta farsa literária que se chama Os Protocolos dos Sábios de Sião, e que foi criada pela antiga polícia secreta da antiga União Soviética antes de 1900. Foram criadas várias técnicas de subversão, ou seja, técnicas para destruir os seus supostos inimigos, né? Muitas técnicas, inclusive pautadas na mentira, inventar muita mentira. Tanto é que Adolf Hitler, ele adotou uma dessas técnicas, né? Você já deve ter ouvido a frase: uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Ou seja, isso é uma técnica que não foi desenvolvida, criada por Adolf Hitler. Não, o nazismo ele se apropriou dessas técnicas que foram criadas pelos comunistas da União Soviética, como eu disse, pela polícia secreta, por uma polícia secreta da antiga União Soviética, e que posteriormente, um pouco antes de 1910, mais ou menos, integrantes do movimento nazista, né, que defendiam essa ideia, eles copiaram essas técnicas. Muitas dessas técnicas da farsa literária dos protocolos dos sábios de Sião foram copiadas por esses nazistas para implementar depois de 20 anos, olha só, foram mais de 2 décadas, 20 anos implementando mentiras, né, como essa técnica de contar uma mentira e torná-la verdade, repetir, e outras pessoas passam a acreditar nessas mentiras, elas passam a repetir essas mentiras, e aí o negócio se espalha, e uma mentira contada 1000, 2, 10.000 vezes por várias pessoas acaba se tornando verdade, mesmo que todas essas pessoas não corram atrás das provas, né? E assim hoje funciona essas técnicas. Porém, foram criados outros métodos baseados nessas técnicas e que hoje elas são muito mais modernas. O que não impossibilita, desde que você estude profundamente essas técnicas, né? Os Protocolos dos Sábios de Sião é um livro proibido, porque é um livro antissemita, certo? Não precisa dizer, né? Então vamos aqui. Este médico, que se chama Roberto Petrella, ele é um ginecologista, segundo o que eu apurei. Se eu fosse do Conselho Regional de Medicina da Itália, eu cancelaria a licença profissional, a licença de exercer a medicina, porque o que ele exercita não é medicina. O que ele exercita
principalmente nesse vídeo, tá? Que eu não vou abrir, mas eu vou ler para vocês exatamente o que ele leu desse suposto documento. Eu removeria, eu cassaria a licença desse médico para que ele nunca mais exercesse a profissão dele, porque ele não está exercendo a medicina, ele está exercendo mentira, né? Está praticando mentira, levando desinformação e desinformações perigosas. Porque quando você fala, né, você veste um jaleco, você tem uma credencial de médico, o que dá uma baita de uma credibilidade, e você sair espalhando que vacina mata, que a vacina que está sendo desenvolvida para combater o Covid-19, o coronavírus, mata, esse cara tem que ser preso, né? Esse cara é contra a ciência, é contra a vida, e na minha opinião, se eu fosse do Conselho Regional de Medicina, eu cassaria a licença de médico desse rapaz aí. Então eu vou destrinchar aqui em partes, tá? Talvez eu nem consiga sair dessa primeira parte aqui. O texto é baseado em 6 minutos e 49 segundos em cima deste suposto documento, que esse é um documento falso, né? Documento, para variar, em cima das técnicas dos protocolos dos sábios de Sião. Aqui no começo, logo na sua leitura desse falso documento, eu consigo identificar o seguinte. Primeira técnica: este documento que vou ler para vocês não só devem divulgar, como não tirar a atenção dele. Uma das técnicas desenvolvidas dentro dessa farsa literária dos protocolos dos sábios de Sião, que posteriormente foi utilizada para a implementação do nazismo, é criar falsos documentos que não existem, ou seja, documentos secretos. Ninguém sabe, a mídia não sabe, a televisão não sabe, os políticos não sabem, né, como é a sequência da descrição. Ele continua: a mídia, a televisão e a política nunca vão divulgar, e eu vou ler para você. Ou seja, quais são as provas? Nenhuma. Então, uma dessas técnicas, prestem atenção, é criar uma falsa imaginação, criar uma imaginação de que foi descoberto, de que ele tem como posse, né, um documento, um arquivo secreto que ninguém tem, só ele. Mas ele não fala, né, as pessoas não falam onde que conseguiram essas informações, esse tal suposto documento secreto. E aí vamos continuar. A mídia, a televisão e a política nunca vão divulgar, e eu vou ler para você. Italianos, prestem atenção. O Covid-19, aqui outra mentira, né, que é distorcer, ou seja, utilizar de algumas técnicas para converter, por exemplo, o nome Covid-19 em algo que entre mais na modernidade. E eu já vou explicar isso para vocês. O Covid-19 significa, olha só, certificado de identificação da vacinação com a inteligência artificial.